Muito bem-vindos à sala híbrida do INCOR. Hoje nós estamos aqui reunidos para realizar um caso de alta complexidade com estenose aórtica e vasculopatia grave, tanto coronária como periférico. Para isso nós contamos com um time de super experts, Dr. Fábio Sandoli de Brito, que é o chefe das intervenções em cardiopatia estrutural, e os nossos dois fellows de estruturais, que são o Guilherme e o Bruno. Para nos ajudar na anestesia, o João e o Washington, e para comandar a turma do ECO, o Dr. Marcelo Vieira. Contamos também com a presença de um time de primeira de enfermeiros e tecnólogos. Eu convido agora o Dr. Guilherme para apresentar o caso. Muito obrigado, professor Alexandre. Temos então um paciente de 79 anos, do sexo masculino, 1,58 m, 75 kg, com histórico prévio de hipertensão, diabetes e doença arterial coronariana, com uma angioplastia letiva no ano de 1999 e com diagnóstico atual de estenose aórtica importante. Laboratorialmente, possuía uma hemoglobina de 11,1, plaquetas de 228.000, uma creatinina de 0,74 e atualmente se apresentava com cansaço e dispneia aos esforços, NIRA 3 e ausência de sintomas anginosos. Eletrocardiograficamente apresentava um ritmo sinusal com bloqueio atrioventricular de primeiro grau, um PR de 274 milissegundos, sobrecarga de ventrículo esquerdo e alterações secundárias da repolarização ventricular. A avaliação de risco possuía um Euroscore de 2,76 e um STS de 2,91. Ecocardiograficamente, temos um paciente com uma hipertrofia ventricular importante, com um septo e parede posterior de 13, uma fração de ejeção preservada, sem alterações segmentares da contratilidade ventricular e uma estenose aórtica importante, com uma área de 0,7, gradiente médio de 54, velocidade de pico de 4,88 e sem outras alterações valvares significativas. Na avaliação angiotomográfica, o paciente possui um anel valvar com diâmetro médio de 24 mm, área de 467 e um perímetro de 77, com seios amplos e medidas de 33, 37 e 35, uma aorta bastante horizontalizada, com uma angulação de 61 graus e coronárias com altura adequada, sendo o tronco da coronária esquerda com uma altura de 16 mm. Na avaliação dos acessos, o paciente possui uma vasculopatia periférica importante com calcificação severa e uma estenose crítica na região de ilíacas com diâmetro mínimo de 4,3 mm. Em relação à avaliação coronariana, esse paciente possuía uma oclusão crônica de coronária direita em terço distal, uma lesão importante em terço médio de descendente anterior, lesão importante também no tronco da coronária esquerda e em terço médio da artéria circunflexa. Como podemos ver aqui, a calcificação bem importante tanto na descendente anterior quanto na região da circunflexa e a colateral evidenciada na imagem ao lado, demonstrando a importância anatômica da coronária direita. Como os senhores viram, então, é um paciente extremamente complexo que nós temos que tomar algumas decisões estratégicas importantes. Fábio, em termos, então, doença coronária, triarterial grave, muito cálcio, uma estenose aórtica grave, qual seria o seu approach de cara? Então, Alexandre, esse caso nós decidimos, então, tratar primeiro a doença coronária. Lógico que isso ainda não existe consenso, é motivo ainda de debate, mas nessa situação, nós encontramos uma doença coronária de alta complexidade para ser tratada. Então, nós achamos que seria mais prudente e, do ponto de vista técnico, menos complexo fazer essa intervenção antes do procedimento. Vocês viram, foi uma CTO de coronária direita, alta complexidade, depois foi tratado descendente anterior circunflexa, tronco da coronária esquerda, tudo extremamente calcificado, excelente resultado com a tecnologia com o Shockwave. E para, vamos dizer assim, prevenir alguma instabilidade hemodinâmica durante o procedimento da intervenção coronária, nós fizemos então a valvoplastia aórtica por balão. Então foi valvoplastia aórtica, tratamos a doença coronária e hoje nós viemos para fazer a TAV, então num segundo momento, numa segunda intervenção. Nós achamos que para este caso foi a estratégia, vamos dizer assim, mais coerente. Muito bem, Fábio. Realmente a gente discutiu muito esse caso e eu acredito que essa tenha sido a melhor estratégia. Agora, antes da gente partir para o caso em si, talvez fosse interessante o Guilherme resumir para os senhores os principais achados e o resultado do tratamento da parte da coronária. Como mencionado, foi optado então pela realização da valvoplastia aórtica com catéter balão, com excelente resultado final e queda do gradiente pico a pico de 50 para 15,
e posterior realização da recanalização da oclusão crônica de coronária direita com implante de 3 stents farmacológicos. Em um segundo momento, com preparação das lesões com auxílio do shockwave, foi realizada angioplastia de tronco para descendente anterior, com implante de um stent farmacológico, e também a angioplastia da artéria circunflexa com implante de outro stent farmacológico. De fato, resultado bastante satisfatório. E, felizmente, hoje nós temos recursos como o Shockwave que nos facilitam, sem dúvida nenhuma, obter esse tipo de resultado. Então, agora eu gostaria que o Dr. Marcelo Vieira comentasse os principais achados do eco, com foco especial, Marcelo, no resultado da valvoplastia aórtica e função ventricular. Nós observamos que, de fato, continua sendo uma estenose aórtica de gravidade bastante significativa, com uma área valvar de 0,4 centímetros quadrados ou 0,5 centímetros quadrados por metro quadrado, caracterizando sem dúvida uma estenose aórtica de gravidade bastante significativa. Hoje, na sala, o gradiente transvalvar máximo de 53 milímetros de mercúrio e médio de 34 milímetros de mercúrio, insuficiência aórtica de grau discreto e disfunção diastólica acentuada. Como também os senhores observavam, trata-se de um caso com um acesso periférico muito desafiador. Do lado direito, Fábio, os senhores observam também que nós tivemos, além de muito cálcio, um ponto que tem um diâmetro em torno de 4,5. Também vamos, obviamente, usufruir dessa tecnologia, do Shockwave, para melhorar o acesso antes do tratamento com TAV. O Fábio vai mostrar agora para os senhores a angiografia digital que nós realizamos antes do procedimento. E interessante mostrar que a comparação a importância da angiotomografia na avaliação do acesso. Quando a gente olha a arteriografia, vejam que nitidamente existe uma estenose imediatamente após a bifurcação na ilíaca interna e externa, né? Mas aqui a estenose é nítida, mas ela é menos importante do que o que a gente observa na tomografia, né, Alexandre? E naquele ponto existe muita calcificação. Então nós julgamos que para que a prótese da transcatéter possa passar ali com tranquilidade, a gente possa lançar mão dessa nova tecnologia do Shockwave, desse catéter, o M5, para poder, vamos dizer, criar a condição mais favorável para o acesso transfemoral pelo lado direito. Não tem dúvida nenhuma, a angiografia subestimou o grau de severidade e a quantidade de cálcio. Agora, se puder focar nas nossas mãos, os senhores observam aqui o balão M5, que é a versão periférica do Shockwave, que os senhores já estão mais acostumados na coronária. Nós vamos introduzir com um guia 0,14 e posicionar ao nível da estenose mais grave. Deixa só eu, antes disso, Alexandre, mostrar aqui como é que foi o nosso setup, né? Então nós fizemos uma punção com o introdutor 6F na artéria femoral esquerda, colocamos um fio de proteção contralateral V18. Lógico que isso é uma prática que nós estamos habituados a fazer em artérias femorais com muita doença, calcificação, e para garantir eventual maior facilidade no tratamento de uma eventual complicação, a gente acha que é interessante ter um fio contralateral posicionado, e isso não é uma limitação para o uso do catéter do Shockwave. O Shockwave pode ser feito com um catéter paralelo de proteção contralateral. Sem dúvida. Do lado de cá, do lado direito, na artéria femoral direita, nós fizemos a punção no local onde a tomografia nos mostrava que a artéria era menos doente, mais sadia. Precisamos usar aqui vários percloses para conseguir deixar 2 percloses posicionados nesse caso. Um introdutor 8F, o catéter passaria por um introdutor 7F, mas nós aqui temos um 8, e vamos então subir o catéter M5 e posicionar no local da estenose, naquele local que vocês viram na angiografia nitidamente, a estenose imediatamente após a bifurcação ilíaca externa e ilíaca interna. E deixamos um acesso jugular para o marcapasso. Exato. Então, subindo o catéter, veja ele já posicionado no local onde existe a estenose. Vamos então fazer a insuflação inicialmente com 2 atmosferas do balão, pode ser 2 a 4 atmosferas, e depois vamos ativar o sistema. 2 atmosferas agora. Isso. Vamos ativar o sistema.
Lembrando, é um balão de 7 milímetros que nós escolhemos, né? Isso, nós temos disponibilidade aqui no Brasil para esse fim, um balão de 6, 6,5, 7. Mas hoje no mundo nós temos de 2,5 até 14 e em breve teremos toda essa grade aqui no nosso país. Então, depois dessa sequência de 30 pulsos, nós aumentamos a pressão agora para 4 atmosferas e o próprio sistema já avisa que não precisa mais e a gente desinsufla. Pronto. Apesar de termos obtido uma boa resposta nessa primeira aplicação, eu acho que para mudar a complacência do vaso, né, Fábio? Eu acho que vale a pena a gente fazer pulsos adicionais. Agora nós estamos com 4 atmosferas. Vamos acionar então. Porque a questão aqui não é só aliviar a estenose, é melhorar a complacência do vaso para a prótese poder navegar melhor no interior do vaso, né? Então, sem dúvida, a gente usa essas várias séries que o catéter nos disponibiliza, apesar da gente já não ver mais estenose significativa no vaso. Isso. Começamos com 300, 270 foi a primeira e agora nós vamos parar com 240. Então ele vai sendo uma regressão da disponibilidade dos pulsos. Ó, vejam que 240 ele encerra, aí eu vou até as 6 atmosferas para uma acomodação final e o próprio balão vai nos dizer quando está ok. O sistema nos avisa, tá? Então nós desinsuflamos, estamos prontos para uma próxima insuflação. Bom, vamos fazer então a ortografia agora. Por favor, pode injetar. Então, as 3 cúspides. Veja uma válvula aórtica bem horizontalizada, uma calcificação intensa nos folhetos, especialmente no não coronariano, como já mostrava a angiotomografia. Então é um caso que com certeza nós vamos querer fazer uma pré-dilatação bastante efetiva para poder nos permitir um implante adequado da prótese. Nós utilizamos então uma pré-dilatação com um balão aproximadamente do diâmetro médio do ânulo. Perfeito. Tá? Vamos lá, rapid pace. Vamos então, pode iniciar o marca-passo, por favor. 180 de frequência. Perfeito. 180, pode ir o balão, Alexandre. Até o final. Perfeito. Pode aspirar. Vamos parar o marca-passo, por favor. Perfeito, pré-dilatação feita. Gradiente após valvoplastia com catéter balão, 44 de pico, 18 de médio, em relação ao 54, 34. Ok. Bom, então a Navitor, ela tem esse introdutor acoplado, é um introdutor, é um sistema 14 French real, é um sistema bastante hidrofílico, então a gente ativa essa capa hidrofílica com soro antes, e depois agora nós vamos introduzir então o sistema e vamos mostrar a navegabilidade dela naquela região que nós tratamos com o Shockwave. Isso. Bom, Alexandre, vamos então, eu na realidade mencionei 14, mas essa é a prótese 29, a 27 e a 29, o introdutor 15. É 15 French, tá certo? Então só fazendo esse reparo aqui, vamos então introduzir o sistema, vejam a prótese, eu vou filmar aqui para ficar melhor registrado, vamos ver a navegação dela naquele local onde existia estenose. Passou com muita facilidade, sem nenhuma resistência. Vamos então subir até a aorta ascendente. E agora vamos para a posição de implante, que é a posição de cuspe overlap. Aqui segue uma dica para que a gente evite o máximo que o post fique na frente das coronárias. Então, quando nós angulamos o sistema, meio-dia. Isso, para mais ou menos para o meio-dia, esse pino. O pino fica em cima e com isso a gente tem, pelos estudos que já foram conduzidos previamente, que 75% das vezes nós não vamos estar com o posto na frente da coronária. Sim, não garante o alinhamento comissural, mas é uma alta probabilidade de que a gente tenha o alinhamento comissural com a prótese entrando nessa posição. Exatamente. Vamos lá? Perfeito. Então, vamos então introduzir a prótese, entrando
no ventrículo. Nós vamos usar aquela marca radiopaca que os senhores veem ali nitidamente na parte média do pigtail, para começar então, o Alexandre vai começar a recuar a bainha e liberar a prótese. Recuando nitidamente. Vai começar a expor a estrutura metálica de nitinol da prótese, essa parte distal em que o nitinol ele é mais espesso para ter maior força radial. Agora nós estamos aproximando em torno de 30% da liberação. Nós temos uma marquinha no sistema que é muito nítido a gente ver até ponto, inclusive o sistema marca 50% da liberação, assim como 80%, que seria o ponto de não retorno, né? Então eu vou chegar a 50%. Perfeito, tá ótimo aí. Então, vamos injetar então, por favor. Tá. Me parece uma posição Então, bem adequada, né? É 1/4 do diamante. Lembrando que o diamante tem 14 milímetros, né? 14 milímetros. A gente quer uma altura da prótese ao redor de 3 milímetros, a profundidade do implante. Isso. Então eu acho que nós estamos bem adequados aí, Alexandre. Eu estou satisfeito. Podemos continuar então vou o implante. prosseguir. Então agora, passando os 50%, já avançamos. A prótese já começa a funcionar, a hemodinâmica dos folhetos pode continuar. Quer mais um teste Vamos antes? até 80%. Tá, 80% a gente tem um mecanismo de segurança que não vai permitir que eu prossiga. Bom, já estamos então com a prótese 80% liberada, atingimos aqui o ponto de não retorno. Agora nós temos que decidir então se nós estamos satisfeitos com a posição do implante. Isso. A princípio, aqui nessa posição de cuspe overlap, eu estou bem satisfeito. Vamos passar para a oblíqua esquerda para a gente ter também uma checagem em outra projeção. Nós vamos fazer uma angiografia agora em oblíqua esquerda, Alexandre, para checar se realmente a altura está adequada, certo? Então está pronta a bomba, vamos injetar, por favor. Pode injetar. A perfeita posição, nós estamos aproximadamente 3 milímetros abaixo do anel. Dos dois lados, abaixo da coronária esquerda e aqui no não coronariano. Então acho que estamos prontos para liberar a prótese. Esse é o ponto então que nós vamos apertar o botão de segurança para que aí sim o sistema permita que a gente faça a liberação final. Vamos lá? Pronto. Passo final. Até o fim. Tá. Devagarinho para não cutucar. Claro. Bom, a prótese então liberada, vamos recuar o sistema. Pronto. Agora na aorta descendente a gente vai fazer uma outra vamos manobra. Então reencapar para poder tirar o sistema. Ó. Tá. Isso. Nose cone veio. Perfeito. Pode tirar o sistema. Tira ele fora. Vamos puxar? Marcelo, você pode então dar uma olhada e mostrar para a gente o que você viu aí no ecocardiograma depois do implante? Assim como com relação à segmentação do ventrículo esquerdo. O gradiente após o implante, observamos o gradiente transprotético máximo de 7 milímetros de mercúrio para o implante de prótese transcatéter para o tratamento de estenose aórtica. Você vê algum aórtica. vazamento, Marcelo? Não vemos nenhum leak, Alexandre. A prótese normal posicionada realmente numa posição próxima de 2,5 a 3 milímetros para o interior da via de saída do ventrículo esquerdo. Realmente prótese muito bem posicionada, apesar da dificuldade pelo aspecto muito horizontal da aorta. Realmente o procedimento muito bem sucedido. Obrigado. Então, os achados do ecocardiograma confirmam que é uma válvula, apesar dos folhetos intraanulares, tem uma excelente hemodinâmica, né? Um gradiente médio de 2 é realmente excelente, embora a gente esteja tratando uma válvula grande, uma prótese 29, mas um gradiente de pico de 7, um gradiente médio de 2 é realmente muito satisfatório. Bom, vamos fazer então agora a ortografia final, para confirmar os achados do ecocardiograma. O ecocardiograma mostrou que não tem leak para valvar, então nós vamos fazer essa ortografia. Pode injetar, por favor? Perfeito. Resultado perfeito, nenhum leak periprotético,
como o Marcelo já comentou, uma hemodinâmica excelente. Profundidade boa, né? 2, 3 altura milímetros. ótima. O QRS permanece estreito da mesma forma que quando o paciente entrou em sala, de tal forma que a gente pode já retirar o marca-passo ao final da intervenção. E eu acho que a última coisa aqui interessante do ponto de vista de demonstração, Alexandre, seria como esse paciente fez uma intervenção coronária super complexa, seria acessar as coronárias para demonstrar que essas hastes grandes da Navitor permitem um fácil acesso às coronárias se for necessário. Ver se ele entra nas hastes como a gente gostaria. Bom, então, coronária esquerda facilmente cateterizada através das hastes. Vamos fazer uma angiografia só para mostrar o padrão das coronárias. Como demonstração. Vou fazer uma cranial aqui. Pronto. Agora, então, cateterizada a coronária direita. Vamos fazer uma injeção, lembrando que era uma oclusão crônica, né, essa coronária direita. Veja, contrastação bem adequada. Ótimo. Patente, perfeito. Simples de cateterizar pelas hastes amplas. Então, aqui acho que terminamos a parte da TAV. Vamos, então, mostrar aqui a parte do acesso femoral, como é que ficou o resultado final depois do fechamento, certo? Controle final. Vamos lá? Isso. Aí. Aí, né? Aí. 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 Quatro. 4, 6. 6. Isso, deixa aí. Bom, então depois de retirado o introdutor, nós fizemos a arteriografia. Vejam que a artéria femoral no local da punção, embora o local que nós fizemos o shockwave Ficou mais perfeito. acima ficou perfeito, mas embaixo no local da punção a artéria ocluiu. Era uma artéria extremamente doente, calcificada, com placa. 2 perclose, um angiocil. 2 perclose e um angiocil, mas mostrando, Alexandre, a importância de, nessa situação com doença vascular periférica, a gente ter esse guia de proteção contralateral, que nos possibilitou o quê? Nós colocamos pelo lado esquerdo, subimos com um balão de 7 milímetros, colocamos, fizemos uma insuflação de 2 minutos no local da punção e depois obtivemos essa angiografia que os senhores podem ver agora aí demonstrada na tela com resultado excelente, com pulso distal ótimo, quer dizer, com resolução completa da situação vascular. É um caso muito rico, né, muito ilustrativo, de várias técnicas e tecnologia, como a tecnologia nos ajuda a vencer esses obstáculos, com resultado muito favorável no final, Fábio, de um paciente, como eu disse, vasculopata grave com estenose aórtica e que nós precisamos, obviamente, em 2 tempos, né, resolver o problema dele com maestria aqui. Parabéns a todos. Obrigado.